Olá! Para todo aquele que busca o autoconhecimento, para todo aquele que tem como meta a verdade, não se pode olvidar, nesse caminho, nesse trajeto, a doutrina hermética ou as leis herméticas, que foram decodificadas por Hermes Trismegisto. Esse nome, Hermes Trismegisto, o Hermes 3 vezes grande, foi conhecido como Thoth para os egípcios, Mercúrio para os romanos, e que, em tese, teria vivido há 2.500 anos antes do tempo presente. Há quem afirme que, num tempo bem mais recuado, ele havia vivido, em torno de 30, 45 mil anos atrás, no período Atlântico. Mas não farei referência a isso em nosso vídeo de hoje. Pensar sobre Hermes e a transformação pessoal é algo que não pode ser cindido, separado. As leis herméticas, quando devidamente estudadas, elas proporcionam um processo de transformação inevitável. E todos nós estamos convidados a conhecer as leis herméticas. Notadamente, de modo mais recente, um livro maravilhoso, com o título Caibalion, ou seja, da mesma significação da palavra Kabbalah, tradição que é recebida, né? Esse livro, Caibalion, produzido no século XIX, contém a síntese das 7 grandes leis herméticas. E aqui vale salientar para vocês que não apenas existem essas 7 leis. Há outras, esperando que o buscador possa descortiná-las, mas de forma geral, como um primeiro grande aprendizado, podemos dizer que essas 7 leis dão o pontapé necessário ao processo do autoconhecimento para aqueles que estão vivendo nesse período planetário e nessa condição existencial. Hermes Trismegisto, segundo algumas fontes, foi o grande instrutor de Abraão, foi o grande instrutor de outros que se tornaram célebres na história espiritual do planeta. Há quem afirme que ele foi o primeiro a construir ou a dar a ideia de construir as pirâmides. Mas qual é o grande detalhe que envolve Hermes? Teria ele se tornado um ser imortal e ainda hoje teria condições de estar vivo no nosso planeta? O fato é que o conhecimento hermético proporciona a quem o estuda as condições de efetivamente ser um outro, outrar-se. Mas vamos ao estudo principal do nosso vídeo de hoje. Estudando as 7 leis herméticas, nós poderemos compreender as potencialidades que devem emergir através desse estudo. E não é um estudo intelectual, okay? É um estudo que exige vivência. É um estudo que exige autopercepção. É um estudo que exige dedicação, disciplina e esforço. Mas é um tipo de disciplina que nos satisfaz. Na medida em que vamos descortinando e percebendo, vamos compreendendo a relação que existe entre o macro, a realidade externa, e o micro, a realidade interna. As 7 leis herméticas são a lei do mentalismo, a lei de correspondência, a lei de vibração, a lei de polaridade, a lei de ritmo, a lei de causa e efeito e a lei de gênero. Obviamente que vamos dar ênfase em alguns desses postulados em função da própria importância que alguns desses elementos possuem para o processo de transformação pessoal. E aqui é importante que se afirme que todo e qualquer processo que envolva a modificação íntima, a transformação dos nossos valores e a modificação dos nossos gestos e atitudes, tudo isso exige uma vontade, eu vou empregar o termo férrea, uma vontade indeclinável. Do contrário,
Não é possível se transformar ou não é possível gerar uma outra atitude mental diante dos painéis da existência. O todo é mente, diz a primeira grande lei. O universo é mental. Muitos, quando observam essa perspectiva das leis herméticas, ficam meio que sem entender. Mas espera, você está dizendo que o universo do qual nós fazemos parte, constituído por vários elementos, objetos, seres, formas de seres, mundos, corpos celestes, energias, tudo isso veio a partir de uma criação mental. Os materialistas ficam questionando, não entendendo e ridicularizando até certo ponto. Os evolucionistas partem da premissa de que isso é possível, mas o acaso é que teria produzido a mente e não a mente seria anterior a qualquer fenômeno. E eles também não o entendem. Mas para o buscador sincero, para aquele que verdadeiramente está no caminho, que pode ser qualquer um de nós, há algo que nos chama a atenção e que faz uma espécie de conexão com a nossa realidade mais profunda. E uma voz mais ou menos diz assim: parece que isso tem sentido. Já que nós somos dotados aqui no efeito, no mundo dos efeitos, no mundo das coisas horizontais, tudo aparentemente possui uma inteligência, por que não pensar que uma causa inteligente possa ter gerado esses efeitos? Isso é lógica básica e elementar. Mas nós preferimos deixar isso de lado e viver a nossa vida um pouco mais cotidiana, longe desse tipo de percepção. O universo é mental, o todo é mente. Mas o universo é o todo? Eis uma questão. Não. O universo precisa ser algo que foi engendrado pelo todo para que ele pudesse vir à existência. Esse universo não foi criado a partir de nenhuma matéria diretamente pelo todo, mas foi engendrado por uma vontade, consciência e uma inteligência que reservou um espaço interno, um vazio, para que essa realidade pudesse emergir. O todo cria mentalmente. E esse todo aqui, a quem estou fazendo referência no vídeo de hoje, é a deidade suprema, o Pai e Mãe Amantíssimo, o Deus incognoscível. E não aqui faço referência a nenhum dos demiurgos ou criadores de mundo mais diretos. E a eles é delegada a função de criar o aspecto material. Mas o projeto inicial, a ideia, originariamente, vem desse ser que a gente deveria chamar de Pai e Mãe Amantíssimo, do Deus incognoscível. O todo é mente, o universo é mental. Isso quer dizer que qualquer coisa que nós venhamos a travar contato, qualquer objeto, qualquer forma de vida, nós mesmos, qualquer energia, é eivado de uma ideia. Platão já falava sobre isso, no mundo das ideias. Eidos. Cada coisa tem a sua correspondência em cima como embaixo. A flor concreta só pode existir porque a ideia da flor precede a flor física. E esse é o segundo princípio hermético. A lei de analogia, a lei de correspondência. Assim como é em cima, assim também é embaixo. E eis um dos pontos mais essenciais que temos à nossa disposição para entender essas leis ocultas da natureza e para compreender a nós mesmos e, a partir dessa compreensão, darmos o salto, sermos outro, gerarmos uma nova atitude interna com uma nova resposta ao mundo externo. Assim é em cima como embaixo.
Percebam a sutileza. Como? Não é exatamente igual. O que está em cima não é exatamente igual ao que está embaixo, mas é como. Há uma comparação, há uma relação de semelhança. Em assim sendo, aquilo que nós podemos compreender no mundo mais microcósmico, o mundo quântico, por exemplo, derivado de prótons, nêutrons, elétrons, quarks, gluons, mesons, pode ter relação com a realidade macrocósmica que envolve os mundos, as galáxias, os sistemas celestes, os corpos celestes, os cometas, porque é uma lei só funcionando para todas essas realidades, para todas essas camadas da realidade. Interessante isso, não? É como se essa lei se diversificasse a tal ponto que ela adaptaria esses mundos ou essas formas para, em cada grau, em cada mundo, em cada realidade, a coisa existir. Isso quer dizer que, do mesmo modo que nós criamos os mundos aqui embaixo, as nossas realidades, do mesmo modo como imaginamos uma coisa no futuro, no passado, algo que estamos vivendo no presente, comparativamente, seres superiores a nós, dotados de uma evolução muito mais acentuada, fazem isso só que de uma maneira mais complexa. O ser humano é capaz de criar pela imaginação, se utilizando também da vontade. Esses seres superiores, e mais especificamente o todo, aquele a quem nós chamamos de Pai, Mãe Amantíssimo, Deus Incognoscível e outros seres, criam por uma espécie de imaginação, mas com um nível de sofisticação, vamos assim dizer, que nós não temos palavras para conceituar. Isso implica que toda a realidade pode ser vista sob esse prisma. Do mesmo modo que nós temos aqui embaixo a lei da atração, no que se refere ao magnetismo entre os seres e objetos, há uma espécie, por exemplo, lá em cima, de um magnetismo que conecta e, entre aspas, cola a realidade toda. Ou seja, aquilo que existe aqui embaixo existe com algo parecido lá em cima. Mas não é bom que nós venhamos a separar algumas dessas compreensões ou alguns desses elementos. A lei de Hermes fala que há uma realidade interna e externa que se assemelham, mas a causa de todo o processo vem do mundo interno. O mundo externo, ele é o efeito. Ele não pode ser colocado como essencial. Ele é contingente. Ele é periférico. Ele surge a partir de uma ideia, como eu falei no início do nosso vídeo. Tudo que existe no universo vibra, se movimenta. A cultura hindu já fala de 3 tipos de energias que permeiam o universo. Por exemplo, a energia satávica, ou sátiva, a harmonia. A energia rajas, movimento, ímpeto, dinamismo. E a energia tamas, torpor, inércia. Rajas é a energia predominante no universo, ou seja, o movimento, a vibração. A vibração. Tudo vibra. Nada está parado. E aí uma pergunta emerge. Esse Deus incognoscível também vibra? Ou o tipo de vibração dele é diferente do nosso? Provavelmente muito mais interssenciado e de um grau que nós ainda não podemos aquilatar. Mas tudo está vibrando. Tudo está em movimento. Olhamos para as coisas e aparentemente tudo parece em repouso, mas a cada milionésimo de segundo a realidade se desmaterializa e volta a materializar-se. Só que a nossa percepção ainda é muito pobre para observar a movimentação dos elétrons e das estruturas que constituem a matéria. Aliás, a ciência não fala mais diretamente em um mundo material, mas um mundo onde a energia tem o seu tônus. Matéria seria, de fato, a energia condensada.
retesada, cristalizada, desde o advento da física quântica e da compreensão de que a energia permeia a realidade, que nós poderíamos deixar de lado essa noção materialista, mas, infelizmente, a ciência convencional, ortodoxa, prefere se manter nessa trincheira de afirmar que as coisas são apenas materiais e que a consciência, por exemplo, ela seria um epifenômeno, uma excrescência, uma produção advinda do acaso em função da ligação química dos elementos. Será que é assim? Penso que não. Portanto, tudo vibra, tudo está em perfeito movimento, tudo está em dinamismo. Uma outra compreensão que nós podemos ter é a quarta lei hermética, a lei da polaridade. E aqui entra um dos aspectos mais necessários aos tempos vigentes. E essa lei da polaridade vai nos ensinar algo fundamental. O que é que ela diz? Todas as verdades são meias verdades. Todos os opostos podem ser reconciliados. Ou seja, não se fixar, não se tornar extremo, não partir da premissa de que uma visão só é a única que pode corresponder à realidade, é uma atitude dos sábios ou dos buscadores. Todos os opostos, alto e baixo, pequeno e grande, preto e branco, masculino e feminino, certo e errado, tudo isso pode ser devidamente reconciliado. Por quê? Porque se a fonte da existência ela é una, por uma questão lógica, nós podemos admitir que mesmo que haja uma transformação e uma diversidade de elementos, forças, energias, objetos e seres, tudo isso advém de uma única causa, de um único ente, que é o todo. Os módulos de vibração é que se transformam. Tudo está vibrando e vibra em frequências distintas, mas a natureza última de cada ente que está dentro do universo é uma só. E nós poderemos chamar aqui da natureza espiritual. Nós somos seres dotados de uma natureza espiritual e de uma natureza animal transitória biológica. E todas as verdades são meias verdades porque estamos num mundo relativo, num mundo onde as coisas não são absolutas, ou pelo menos o modo de percebê-las não deveria ser absoluto, porque aqui o fluxo é perene. Como dizia um pré-socrático, Heráclito de Éfeso, panta ré, tudo é fluxo, tudo está fluindo. O que implica que assumir uma verdade polarizada, monolítica, é produto das mentes mais infantilizadas. Se nós observarmos apenas, ou se observássemos, melhor dizendo, apenas esse elemento, esse princípio hermético, já nos daria condições de nos transformarmos. De, pelo menos, ter um tipo de reflexão que nos alçasse a uma nova atitude. Porque evitaria as brigas desnecessárias em torno de ideologias políticas, religiosas, filosóficas, a atitude fechada, no sentido de não se abrir para o novo, é o que nos impede de entender mais a realidade. Veja que apenas pegando um desses princípios herméticos já nos dá uma maior alforria existencial. Sim, e nos faz transformar, e nós podemos gerar essa transformação pessoal e íntima. Compreendem como é importante estudar as leis herméticas? É absolutamente necessário tal estudo. Mas é preciso entender que essa lei da polaridade, esse princípio hermético, para ser melhor compreendido, nós podemos entender que há um ritmo inerente ao universo. E esse ritmo diz que todo fluxo tem o seu refluxo. É a lei do ritmo. A mesma medida de uma forma de vida deveria ser a mesma medida para outra forma de vida.
Tudo tem o seu fluxo e refluxo. A compensação é o princípio. Se num dado momento nós estamos vivendo um período de muita adversidade, por uma questão de compensação existencial, lá na frente, a adversidade que nós estamos agora vivendo será compensada. Mas ela será compensada porque algo que envolve a alternância dos processos assim pede. Isso porque a cada experiência que nós estamos efetivando, precisamos passar por todo o tipo de experiência, nós iremos compensar um mal ou uma falta que esteja nos atingindo. Tudo tem o seu fluxo e refluxo. Tudo tem uma ascensão e uma decadência. Grandes civilizações do passado hoje estão decaídas. As civilizações de hoje, por exemplo, também decairão. É a grande lei do ritmo. Se nós compreendêssemos essa lei, no sentido de atuarmos com ritmo, com constância, com cadência, e não exacerbando um determinado aspecto, nós seríamos um pouco mais felizes. Um outro princípio que advém disso, e é o sexto princípio hermético, fala da lei de causa e efeito. Tudo tem sua causa que gera o seu efeito. Todo efeito tem uma causa. Não há um efeito sem causa. E o acaso é o desconhecimento de uma lei que precisa ser devidamente compreendida. E aqui eu pergunto a vocês: existe acaso? Acaso é a mesma coisa de aleatoriedade? Penso que não. Se o acaso existisse, não seria possível eu passar aqui 1 minuto gravando esse vídeo para vocês. Porque no minuto seguinte, ou até mesmo nos segundos seguintes, uma outra coisa aconteceria e o processo de transformação seria tão rápido que até mesmo a forma do meu corpo, o modo como eu falasse, deixaria de existir. Seria impossível um universo eivado como fonte, como causa, isso que a gente chama de acaso. Seria a mesma coisa de afirmar que todos os objetos que estão postos à nossa percepção surgiriam do nada, por acaso, e depois desapareceriam. Isso é um absurdo. Tudo que existe é produto de uma inteligência, de uma causa antecedente. E a relação entre causa e efeito, se quebrada, ela cria esse tipo de percepção fragmentada que, infelizmente, muitos dos nossos irmãos e irmãs em existência admitem. Deixemos-los de lado. Respeitemos as suas perspectivas, mas fiquemos com essa perspectiva aqui por enquanto. O acaso não pode existir, a não ser como um processo aleatório de possibilidades para a criação de algo. Aí ele tem a sua existência. E mesmo que o acaso possa existir, ele é eivado de leis. Sim, todos os níveis de casuísmo, todas as circunstâncias que nos ocorrem, que nós dizemos, foi o acaso, foi uma fatalidade, tem um elemento por detrás que formou a cadeia de elementos de causa e efeito. Não é verdade? E se eu passo na rua e um telhado cai perto de mim, foi o acaso que assim quis? Ou houve a influência da temperatura, do modo como alguém colocou de maneira errada a telha, o vento, tudo isso influencia para que a telha possa cair perto de mim. E não necessariamente o acaso. Mas eu atraí aquele evento. Digamos que se as suas energias forem ou for um tipo de energia desarmônico, onde você não esteja bem, é compreensível que você atraia isso energeticamente em função do tipo de vibração que você tem. Recordemos que semelhante situações onde nós estamos ali produzindo e emitindo certas energias, vão atrair eventos parecidos. Isso também não pode ser ignorado. Portanto,
A lei de causa e efeito fala em uma relação de antecedente e descendente. Na percepção disso aqui, poderemos superar vários problemas e entender que nós somos os únicos responsáveis por aquilo que nos acontece. Culpar o outro, o político, o religioso, por tudo o que nos acontece de ruim, é uma atitude infantil. Ainda que admitamos que os políticos, os religiosos e muitos daqueles que detêm autoridade podem causar danos à nossa vida. Não deveriam, mas assim acontece. Sejamos responsáveis e maduros e venhamos a reconhecer que tudo o que nos acontece é produto da nossa atitude interna. Somos os geradores das circunstâncias que estão sendo plasmadas em nossa existência. Portanto, há uma relação de causa e efeito. Sim, de existência a existência, essa lei de causa e efeito vai, entre aspas, regendo as nossas vidas. Essa ressonância vibratória, que eu chamo da lei do karma, de uma forma mais moderna. O fato é que, sem essa compreensão, nós não podemos agir. E se agirmos em função do conhecimento dessa lei, nós nos livraremos de muitos males, de muitos dissabores, de muitos sofrimentos. E a última lei é a lei do gênero, onde diz que tudo é masculino e feminino, em todos os planos, material, psíquico, mental e espiritual, há a lei do gênero, onde o masculino e o feminino entram em síntese, e onde esse yin e yang, para falar do tal, o princípio masculino e feminino, estão misturados. Não há uma separação entre os dois. O gênero impõe uma complementariedade e não uma cisão, e não uma separação absoluta, indissociável. Não. Há, sim, uma coesão dessas coisas. Do contrário, não seria possível a manifestação da vida como nós aqui conhecemos. Mas é importante que nós tenhamos a devida compreensão de que toda e qualquer realidade pode vir à existência na síntese dessa dualidade e não no modo exclusivo de cada uma delas. Vocês entendem? O masculino e o feminino estão juntos no processo da criação e não separados quando a realidade se manifesta. Você está querendo dizer, então, que o todo é masculino e feminino? Não. Eu estou dizendo que a ideia prístina, a ideia primeira, de masculino e feminino, e os atributos que caracterizam uma coisa e outra, já estavam na mente do todo. Ele, per si, possui essa força em grau equilibrado, em potência, no mesmo estágio. Nós não. Um homem, fisicamente, pode desenvolver atributos femininos, uma mulher pode desenvolver atributos masculinos. E a lei do gênero se manifesta de uma forma mais equilibrada. Todas as características do masculino e do feminino precisam ser desenvolvidas e complementadas, sintetizadas, porque é da lei que assim seja. Há uma notícia no futuro de que nós nos tornaremos seres andrógenos, onde o masculino e o feminino estarão equilibrados psiquicamente. Mas isso é uma reflexão para um outro vídeo que nós poderemos fazer. Entendem que todas essas leis herméticas, se estudadas, já nos fornecem uma outra forma de ver a vida? Compreendem que o estudo dessas leis se torna inevitável? Eu convido você a aprofundar esse tipo de assunto, de estudo. E, em um outro momento, nós retornaremos aqui do nosso Centro de Estudos Fênix para mais uma outra abordagem filosófica que tem sempre como objetivo a nossa transformação, a transformação da nossa consciência, a expansão dela e uma libertação dos dogmas e crenças que têm cegado a nossa percepção. Portanto,
Convido você a uma outra conversa, a um outro bate-papo. Um abraço e até lá.